Gosto do nome. Em 2022 tentou. Inclusive foi a última vez que tentou. Johan, pra quem não sabe, jogou na base do Coxa. Na verdade, tentou no início desta temporada. Ele Também? fica livre no Atlético Mineiro quando encerra seu contrato com o Galo. Ele tem ali algumas sondagens do futebol nacional, e o Coritiba era um dos clubes interessados no Johan. A ideia era que ele viesse para ser o camisa 10 do Coritiba no início da temporada, aí sem contrato, aí não vindo por empréstimo, né, que foram as outras tentativas do Coritiba nos anos anteriores. Ele não aceitou porque não via com bons olhos jogar a Série B, fechou com o Internacional, com talvez a ideia de ter uma rodagem grande dentro do elenco. Sabia que dificilmente seria titular, mas poderia ser aquele atleta de rotatividade dentro do plantel do Colorado. E aí ele acabou rejeitando a oferta do Coritiba no começo do ano. Agora, uma nova investida do Coxa após a chegada do Jorginho. E assim, como eu disse, 2022 também tinha tentado, né? Era pra ser ele, não o Tony Anderson. Só que daí o Johan vai pro Bragantino e o Tony perde um pouquinho de espaço no Bragantino. E daí o Tony vem pro Coritiba, porque o Johan opta por ir pro Bragantino naquele momento. É um jogador que passou pela base do Coxa, jogou no Sub-13, no Sub-15 do Coritiba, antes de ir pra Chapecoense, né? Virar profissional na Chapecoense e tudo mais. Eu gosto, pra ser bem sincero. E é um cara que pode jogar pelo lado do campo, na verdade, vai né? dar um outro patamar aí pro elenco, né? Ele não é um camisa 10, de fato, né? E eu acho que pra isso já tem Friso e Josué. Eu acho que ele vem pra jogar pelos lados do campo, pra ser bem sincero. Agora, é um jogador assim que ele não foi titular em nenhum lugar que ele passou, né? Ele sempre foi um reserva de luxo, né? Acho que pro Coritiba ele não pode vir com esse status. Ele tem que vir pra brigar por um lugar no time, né? Ele tem qualidade. Tem. Ele é um ótimo jogador. Mas, assim, por onde ele passou, né? Até na própria Chapecoense, lá onde ele surgiu com mais espaço, né? Naquele time do Caio Júnior, inclusive, naquela época da tragédia e tal. Ele não era um cara titular, depois ele passou por Atlético Mineiro, Internacional, Bragantino e tal, e nunca se firmou como um cara que está sempre na escalação do time. Acho que ele tem qualidade para, nesse elenco do Coritiba atual, brigar por um espaço, né? De ser um protagonista no time do Coritiba, até porque o Coritiba está precisando de jogador assim. Acho que ele é esse nível de contratação que a gente vinha falando antes, né? De trazer um cara que vem para ser titular, para brigar, para ser uma opção do técnico, assim, para todas as chegar partidas. E jogar, eu acho que é para chegar e jogar. Com Josué, né? Esse Josué também vem com a excepcional recomendação, né? Esse é um cara que a gente está esperando muito dele, acho que a torcida está esperando muito dele. Então, aí vira um outro patamar de meio campo, né? Johan, Josué, são opções que o Jorginho vai ganhando, né? Se tiver aí o Aleph Manga, né, que está tentando ser reintegrado e voltar a jogar, o Coritiba dá uma elevada na qualidade do elenco. E aí tem que manter essa vitória, por exemplo, no Brusque, agora contra o Sport, tem que buscar um resultado, mas tem que jogar com coragem lá no Recife para tentar trazer 3 pontos, né? Para recuperar os pontos que perdeu, inclusive para o próprio Sport aqui, né? Pro Guto Ferreira fazer 0 pontos nos 2 jogos. Porque o Guto foi demitido contra o Sport. O Guto hoje é o técnico do Sport. O Johan é um jogador que, para esse nível, me agrada demais a contratação. Demais. A gente tem que ponderar que o Johan teve nos últimos 4 anos 2 boas temporadas. Pelo Bragantino 2 anos, quando ele foi emprestado e jogou bem. Pelo Bragantino ele foi bem, em 22. E chegou a ter bons momentos no Galo de 2020. Teve também. No Inter esse ano praticamente não jogou muito pouco, entrou algumas vezes só, não sei nem se tem 10 jogos. E é um jogador que surgiu muito bem e que ele não estava na tragédia da Chapecoense porque ele machucou. Ele poderia ter estado no avião, né? Junto, ele estava surgindo, aquela Chape tem no Johan um grande personagem, inclusive daquele time que consegue chegar à final da Sul-Americana. Ainda muito jovem, ainda surgindo, ainda não era titular absoluto, etc. Ele passa a ser jogador do Palmeiras depois e acaba não tendo muito espaço, mas é um jogador que me agrada, mais experiente, 31 anos, um cara que pode fazer o lado do campo, como frisou bem o Dalk. E falando em frisou, com Josué e Johan, o Friso perde a vaga. Espaço.
Perde espaço. Ale, espaço. Oi. Você falou sobre os jogos do Johan na temporada, né? Com a camisa do Internacional. Ele disputou 21 partidas até o momento. Foram 10 pelo Campeonato Gaúcho, 10 pela Série A do Brasileirão e teve uma partida também pela Copa Sul-Americana. Ele marcou um gol e deu uma assistência. Ele jogou mais do que eu imaginava. Acho que contra o Juventude, né? Primeiro turno. E essa é justamente a pergunta do Guilherme Dantas. Ele chega para jogar ou tem que se adaptar? Nesse time do Coritiba, na minha opinião, ele chega para jogar. A grande questão é que são reforços que ainda mais você ponderando que você tem 3 jogadores em tese para fazer o meio e os 2 lados do campo. Você não precisa ter necessariamente 2 pontas e um meia. Você pode ter 2 meias e um ponta. E aí você tem 3 jogadores para 2 vagas. Friso, Josué e o Johan. Eu vi